Fisiopatologia. Distúrbio da atividade motora, autônoma involuntária, onde os membros mais afetados são as mãos, mas pode afetar outros membros. No início, parece que os movimentos executados são normais ou propositais. Figura 1. Karen Birne, de 55 anos, é esbofeteada pela própria mão, e não detém o controle sobre a orientação das suas pernas. Fonte: The Brain, BBC, 2016. A diminuição da espontaneidade motora, hesitação na fala, apraxia, distonia tátil, que podem estar associados a outros déficits neurológicos. Em 1991, Del Sala descreveu duas formas. Uma forma aguda, ocorrendo após lesões calosas, e uma forma crônica, causada por lesões frontais calosas e anteromediais. Essas formas foram descritas como duas variantes. Variante frontal. Os pacientes apresentam tateamento, onde a mão parece estar constantemente procurando por objetos próximos, preensão, ou manipulação compulsiva de ferramentas. Esta variante resulta de lesões da área motora suplementar, A.M.S., córtex cingulado, córtex pré-frontal ou corpo caloso. Variante calosa surge principalmente do dano caloso, e muitas vezes apresenta conflito intermanual. O conflito intermanual, movimentos intencionais opostos das mãos do paciente, é particularmente comum com lesões no terço anterior do rosto. Diagnóstico. Na SMA, algumas características podem ser comuns, em todos os casos apresentados, independe do motivo que levou ao surgimento da síndrome. É importante que o paciente esteja conscientizado sobre a doença, para que saiba apontar a falta de controle, a estranheza e a involuntariedade do movimento afetado. Podemos dividir o diagnóstico em anamnese, exame físico geral, exame neurológico detalhado. Figura 2. Anamnese. Consiste no histórico de todos os sintomas narrados pelo paciente, sobre determinado caso clínico. Fonte: A importância da ficha de anamnese e do prontuário. Segues. 2020. Fatores de risco. A síndrome da mão alienígena é uma doença com vários fatores, e iremos citar alguns como o acidente vascular encefálico e o aneurisma cerebral de artéria. Segundo Silva, et al. 2020, os principais fatores de risco do acidente vascular encefálico são: idade maior que 60 anos, isquêmico ou hemorrágico, etnia, pessoas de raça negra possuem predisposição para desenvolver PA, hipertensão arterial, síndrome metabólica, diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia, diabetes mellitus, síndrome metabólica hiperglicêmica, doença crônica, traz comprometimento de alguns órgãos. Tabagismo, pode desenvolver câncer de pulmão, doenças respiratórias obstrutivas, como a bronquite crônica ou enfisema pulmonar, etilismo, sistema nervoso central pendência, cirrose hepática, obesidade, doença inflamatória, devido ao acúmulo de lipídios no organismo. Inatividade física, pouco gasto energético. Segundo Galvão, et al. 2020, o aneurisma cerebral incidental acomete ambos os sexos, com prevalência em mulheres. Pode surgir a partir dos 50 a 60 anos. Seus fatores de risco são hipertensão arterial, dislipidemia, principal risco é o desenvolvimento da placa de ateroma, tabagismo, diabetes, rins policísticos. A doença renal policística autossômica dominante é de origem genética e hereditária. Sua principal característica é o crescimento e desenvolvimento de múltiplos cistos renais bilaterais que destroem o parênquima.
Correlação entre os fatores de risco. Neoplasias, acidente vascular encefálico isquêmico, hipertensão arterial sistêmica, trauma. Esses fatores causam a diminuição de oxigênio transportado para os neurônios, que entram em processo de necrose. Prevenção. Devido à síndrome da mão alheia ser rara, a ponto de só ter aproximadamente 50 casos registrados pela sua história, não tem estudos que comprovem a sua prevenção.